Olá a todos, sejam bem-vindos. O tema de vídeo é este aqui. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Este Deus aqui é com letra minúscula. E você já entendeu aí que Deus é esse que vamos falar. A nossa leitura de hoje está localizado aí em 2 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. Vamos ler? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século, com letra minúscula, que cegou o entendimento dos incrédulos, isso significa que ele é a influência por trás deste mundo caído e perverso. Ele rege este mundo no que diz respeito ao seu modo de vida contrário à palavra de Deus. Eu quero aqui trazer um entendimento sobre essa contrariedade aí do inimigo das nossas almas. Que nós temos uma moeda que tem cara e coroa. Só estou dando um exemplo para você. Vamos dizer que a palavra de Deus, só fazendo aqui uma analogia, uma simbologia para você entender, é cara. E o mundo é a coroa. Então, tudo é ao contrário da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz: não cobiçai as coisas alheias, não tenhas inveja do seu próximo, case-se, não fique em prostituição. E aí o diabo vem e fala tudo ao contrário. O diabo diz: não case, continue se prostituindo, tenha inveja do seu próximo, cobice o que é dos outros. É tudo ao contrário. Por isso que a palavra de Deus diz que ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não acreditam, através da luz da palavra de Deus. O diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, porque eles não possam compreender aí a verdade do evangelho. Assim ele exerce autoridade sobre os vários aspectos de suas vidas e influencia seus pensamentos e ações e desejos. Ele cega o entendimento. A pessoa que está cega, ele não consegue enxergar nada. Ele não consegue enxergar. E se colocar uma venda nos olhos, também não consegue enxergar. Então o inimigo, o adversário, o diabo, ele fez isso. Ele colocou aí para que você não veja o evangelho, para que você não veja que a palavra do Senhor é quem traz a luz para a libertação de nossas vidas, para que possamos andar segundo os mandamentos em obediência à palavra de Deus. Salmo 119, o versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você sabe muito bem que quando a sua casa está escura, que você chega e liga a luz, clareia tudo, fica tudo clarificado, fica tudo iluminado. Então a palavra de Deus é exatamente assim. Quando nós estamos cegos, ela vem, ilumina nossa mente, nosso entendimento, e nós enxergamos as coisas além do que podemos imaginar, porque o Senhor, ele faz nós enxergarmos coisas que antes nós não enxergávamos. Coisas que eram normais, que pessoas faziam por aí, de desejos, coisas carnais do mundo, as suas práticas mundanas, os seus pratos, nós enxergamos a longe, porque a palavra de Deus nos dá esse entendimento. O Senhor ilumina a nossa vida, assim como quando eu falei, você chega e ilumina a sua casa. É assim que acontece. Muitas pessoas às vezes leem a Bíblia, a palavra do Senhor, e falam assim: nossa, não estou entendendo nada que está escrito aqui. Você já passou por isso? Você que não é conhecedor do evangelho, você que outrora foi do mundo que não conhecia a palavra, você não entendia nada do que estava escrito?
Eu também já passei por isso. Mas quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu entendi a palavra perfeitamente, porque o Espírito Santo me iluminou e eu comecei a ver o que está escrito, o que está por trás de tudo aquilo que eu não sabia. Que antes eu era cega e agora eu estou vendo. Que antes você era cego e agora você está enxergando. Foi o apóstolo Paulo quem falou do diabo como o Deus desse século. Ele aplicou essa expressão ao falar do ministério, do engano, da mentira de Satanás, em oposição ao fiel ministério da proclamação do Evangelho, da nova aliança de Jesus Cristo. Você vai ler 2 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, e 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Paulo foi um apóstolo comissionado pelo Senhor para desempenhar o excelente ministério de proclamação do Evangelho. Frequentemente, ele enfrentava resistências de pessoas que eram inimigas da obra de Deus e empenhavam em espalhar heresias. Bom, no outro vídeo passado eu não deixei claro o que significa heresia, mas eu vou te clarificar agora o que significa heresia. A heresia também está sendo utilizada aí para designar um modo de pensar sustentada por um grupo religioso. A palavra heresia para se referir a partidos que aparecem no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente, gerando divisões. Ou seja, refere-se ao desvio da doutrina do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, à negação das verdades bíblicas reveladas. Este aí é a definição do que é heresia. Na cidade de Corinto foi onde aconteceu a maior oposição de apóstolo Paulo a respeito do Evangelho. Os falsos mestres de Corinto acusavam Paulo de ser um enganador, que pregava uma mensagem antiquada e ineficaz. Mas, na verdade, é que eram eles que adulteravam e distorciam a palavra. Então, nesse contexto, Paulo escreve: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Que foi a passagem bíblica que eu li para você no início. E dizer que Satanás é o Deus desse século não significa dizer que ele é uma divindade. É muito menos colocá-lo aí, ele no mesmo nível de Deus. Há um só Deus, o Todo-Poderoso, que governa soberanamente todas as coisas. Satanás é simplesmente uma criatura de Deus. Ele é um ser espiritual que caiu do estado original de pureza que foi criado. Isto é, ele é um anjo caído, que agora dedica a sua existência a ser adversário de Deus e de seu povo. Ele não é o único desse estado. A Bíblia diz que muitos outros anjos que também pecaram com ele e possuem a liderança sobre ele aí. Por causa de sua atual natureza, o propósito de ação dele é fazer a oposição do evangelho do Senhor Jesus. Ele é conhecido aí como o príncipe deste mundo, das potestades do ar. Você vai ler Mateus capítulo 13, versículo 28 e João capítulo 8, versículo 44, e você vai ler Efésios capítulo 2, versículo 2. Então Satanás não governa de forma absoluta este mundo. Na verdade, ele só pode operar dentro dos limites que Deus lhe impõe. É aquela famosa frase que eu já falei para você de Martinho Lutero. Ele é um cachorro que está preso, que ele só pode ir até onde Deus dá para ele espaço. A coleira está amarrada no seu pescoço, então ele só vai se Deus permitir que ele vá. Deus, em sua soberania,
ele permite que Satanás domine o mundo incrédulo. A Bíblia diz que Satanás excede a autoridade que lhe foi dada. Por exemplo, leia Lucas 4:6. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você que está ouvindo, você que serve a Deus, até mesmo você que não serve, mas você vai ouvir também. Quando a gente também dá brecha para o inimigo usar a gente, ele entra. O inimigo, ele vai entrar na tua vida se você deixar brecha. Deus, ele nos adverte através da sua palavra, aonde que nós devemos estar ali vigilantes, fechadas as brechas para que o diabo não use até mesmo as pessoas que dizem que servem a Deus. E essa expressão, o Deus desse século, está dizendo que Satanás controla a atual disposição de mente do mundo e expressa por meio de ideias, opiniões e objetivos, esperanças e visões da maioria das pessoas. Isso envolve as filosofias, a educação e a economia. Satanás é fomentador do engano e da mentira que há no mundo. O diabo é um meticuloso em seu propósito, que a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz, para enganar as pessoas. Leia 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Através de simulacros de milagres, sinais e maravilhas, ele engana os pecadores e mais e mais. Você vai ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Através do seu sistema mundano, o iníquo Satanás cega o entendimento dos incrédulos para as verdades de Deus. Portanto, como resultado da ação de Satanás neste mundo, os incrédulos se aprofundam ainda mais em suas impiedades e aumentam ainda mais as trevas morais e transgridem cada vez mais a vontade de Deus, não compreendendo plenamente as verdades e as demandas do Evangelho. A única forma de estado de incredulidade que ele pode fazer com que as pessoas fiquem é a cegueira espiritual. Então Deus é o único que pode iluminar o pecador para que ele venha conhecer a luz do Evangelho, despertando para a salvação por meio da fé. Leia 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e João, capítulo 3, versículo 3. A obra vivificadora da palavra do Senhor, da vida do pecador, o liberta do sistema do mundo, operado por Satanás. Você vai ler Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 8. O Deus desse século, desse mundo, não tem poder sobre os cristãos. Mas veja o que eu já te disse e vou te falar de novo, vou repetir. Não tem poder se você não deixar brechas. Mas se você deixar brecha, o inimigo vai usar. Então vamos fechar as brechas aí para que o inimigo não use você para fazer o mal para alguém. Agora vamos lá. Isso também quer dizer que o Deus desse século não domina os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Os ímpios são escravos do pecado, como prisioneiros do diabo. Eles servem como agentes propagandistas de sua vontade maligna. Leia 2 de Timóteo 2, versículo 26. Mas a Bíblia diz que os redimidos foram resgatados por Deus do domínio das trevas, transportados para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eles veem a glória de Cristo pela iluminação do Evangelho e refletem essa glória em suas vidas diárias. Ainda que o Deus desse século, com letra minúscula, tentam enganá-los, ele jamais terá êxito em seu empreendimento. O apóstolo João explica que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e ele não possui poder sobre os cristãos se eles não der brecha, né? Como diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já é o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus,
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Então, não tem mais dúvida nenhuma aqui para você. O Deus desse século, ele cegou o entendimento. Mas temos a palavra de Deus que veio nos clarificar, que veio te clarificar. Não esqueça, o Jesus que nós pregamos é o único que pode tirar essas vendas dos seus olhos para que você enxergue a palavra de Deus e viva de acordo com a sua vontade. E que esta palavra seja luz para o teu caminho e que ela venha te guiar na escuridão e que existir no teu caminho. Então, que Deus te abençoe. Essa foi a palavra de hoje para nós. Não se deixe enganar. O inimigo, ele pode se transformar até num anjo de luz, mas Jesus também tem poder de nos mostrar quem é o inimigo. Mas vigia, ore, para que Deus venha mostrar para você o caminho que é Ele e que você possa seguir esse caminho de coração aberto, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.